Essa é a 26ª lição, é a terceira parte do estudo sobre exercita-te a piedade, ou para a piedade. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida, que agora é e que há de ser. Fiel é esta palavra, digna de toda aceitação. Ora, é para este fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina estas coisas. Vamos orar. Amado e bendito Pai, no nome do teu santo, eterno e glorioso Filho Jesus, eu venho te pedir, Senhor, juntamente com todos os meus irmãos e irmãs aqui neste lugar, que a tua misericórdia e a tua abundante e suficiente graça caia sobre nós. Vem nos ajudar, Senhor, nesta noite. Que o teu Santo Espírito Santo possa constranger o nosso coração debaixo do teu grande nome, em torno da tua santa palavra. Que o teu bendito Espírito Santo venha fazer aquilo que a nossa mente não é capaz de fazer. Fala a nós, se derrama a nós, nos constranja. No nome de Jesus, o teu Filho, nós estamos aqui mais uma vez, reunidos em teu santo, bendito e glorioso nome. Em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de frisar mais uma vez, especialmente os versículos 10 e 11. Ora, é para este fim que labutamos. O sentido aqui é de uma luta, é de angústia, é de sofrimento, é de empenho. E nos esforçamos sobremodo. Essa frase, nos esforçamos sobremodo, é um vocábulo só no original, que dá o sentido de agonizar. Agora, qual é o fim que Paulo diz que está se esforçando tanto, que está se agonizando? É justamente esse, a piedade. Porque, como nós já temos visto, ele estabelece um contraste entre o exercício físico, que é de pouco proveito, ele não está desprezando, e a piedade, que para tudo é proveitosa. Mas ela não é somente proveitosa para a nossa vida neste mundo. O que é mais importante da piedade é que ela é importante, ela é fundamental para a nossa vida eterna com Deus. Porque esse termo piedade, no Novo Testamento, no sentido restrito, no sentido bíblico, é a palavra que define a nossa relação ou a nossa vida relacional com Deus. A palavra piedade, ela se restringe, no Novo Testamento, à nossa vida relacional com Deus. E é por isso que ele diz, para esse fim, o que ele esforça, o que ele labuta, é tendo em vista esta vida de piedade. Aí, ele diz, no versículo 11, ordena e ensina estas coisas. Se você voltar no versículo 8, que desses textos é o chave, a última parte, quando ele diz que a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida, e agora, que é agora, e a que há de ser. Então esse é o texto mais importante, ou a parte mais importante desses textos. Irmãos, meu encargo é compartilhar sobre a piedade como caminho para a eternidade.
Talvez nós não tenhamos dado tanto valor a esta palavra tão pequena e importante aqui nestas epístolas pastorais. Se você estudar com muito zelo 1ª e 2ª Timóteo, e também a epístola a Tito, você vai ver que essa não é uma palavra qualquer, é uma palavra singular. Se você quiser um bom exercício, tente encontrar cada uma dessas palavras. Observe em que contexto elas são colocadas. E aí você vai ver a preciosidade, as questões importantes ligadas a ela. E o quanto ela nos leva a refletir acerca da nossa vida em Deus. Agora, dentro desse contexto, nós podemos extrair esta preciosa lição aqui. A piedade como um caminho para a eternidade. Observe isto, porque desde o versículo 7, nós começamos lendo hoje o 8, mas por favor, desde o versículo 7 você vai ver algo tão interessante. Esse contraste que Paulo frisa para nós, sobre o exercício físico e o exercício espiritual. A piedade é o exercício espiritual. A disciplina cristã, ela só tem sentido se ela visa a nossa união com Deus, a nossa intimidade com Deus, a nossa santidade em Deus. Porque, irmãos e irmãs, se você procura exercer uma disciplina bíblica, seja na oração, seja na palavra, seja aonde for, se você deseja ter uma disciplina bíblica, e o alvo não é uma vida de intimidade com Deus, você vai se tornar um bom religioso, mas nunca um cristão no sentido lato da palavra. Isso é muito interessante, porque sutilmente nossa própria alma pode nos levar a viver uma forma de piedade que visa nosso bem-estar. Irmãos, o nosso bem-estar deve ser uma consequência da satisfação que Deus encontra em nossa vida. O nosso bem-estar deve ser fruto do prazer de Deus em nós. Porque quando as pessoas buscam viver santidade, consagração, como fruto da piedade, e eu falo aqui piedade sempre no sentido restrito, aquilo que o Novo Testamento nos ensina. Então, quando você busca santidade, consagração, seja em que esfera for da sua vida, e o alvo é sempre o relacionamento, o crescimento da vida em Deus, o objetivo é intimidade com Deus, não é fazer disso um fim em si mesmo. Com segurança, você vai tocar a mente de Deus, o propósito de Deus, a vontade de Deus, o plano de Deus. Mas se o fim não é este, se o fim não é relacionar com Deus, mas tornar de você uma vitrine religiosa, será fracasso, mais cedo ou mais tarde. E por favor, não esqueça, irmãos, que o contexto destes textos, ali no versículo 1 e 2, Paulo vai falar algo muito sério, acerca da apostasia. A apostasia. Então, o contexto é sempre esse. Podemos colocar isso como uma grande moldura desse quadro acerca da piedade. Então, a apostasia é uma situação perigosa, sutilmente, vai ocorrendo em nossa vida, às vezes de maneira imperceptível, e quando você vê, sua vida está completamente distanciada daquela vida devocional, daquela vida espiritual. Irmãos e irmãs, só o Senhor, pelo seu majestoso, glorioso e poderoso Espírito Santo, poderá nos ajudar a termos uma visão clara daquilo que não é piedade, porque existem caminhos sutis que nos enganam. Então, como eu estava dizendo, aqui no versículo 7, ele estabelece esse contraste, de maneira muito especial, vai mostrar para nós o pouco valor que tem a busca do exercício físico,
mas a piedade para tudo é proveitosa. Olha o versículo 8, porque é uma forte, uma firme declaração. Porque o homem, o que Paulo está dizendo aqui em outras palavras, que o homem, que nós somos muito mais que um corpo. Nós somos espírito e alma. Nós somos espírito e alma. E a vida interior é muito mais importante do que a aparência física. Nós podemos aqui colocar essas duas lições subsidiárias. Que a vida é muito mais do que o corpo. E que a vida interior é muito mais importante do que a aparência física. Guarde isso. Talvez sejam lições subsidiárias. Mas aqui existem perguntas que nós precisamos responder, questões que nós precisamos tocar. Porque, queridos irmãos e irmãs, eu quero que vocês prestem bastante atenção. Quando Paulo diz que a piedade para tudo é proveitosa, porque ela não tem apenas promessa concernente à nossa vida aqui, mas também como a vindoura, nós precisamos descobrir qual é o segredo desta palavra que Paulo dá tanta ênfase. O que ela tem para nos ensinar? Se ela é o caminho da vida eterna, se nela reside a essência, o conteúdo, o extrato da vida eterna, nós precisamos, com a ajuda do Espírito Santo, tocar isso com realidade. Então, por favor, irmãos, por favor, veja o texto. Vamos começar abrindo essa palavra, abrindo esse tema de hoje, a piedade como caminho para a vida eterna. Em João capítulo 17, versículo 3. É um texto muito conhecido. Nosso Senhor, na oração que Ele faz antes da sua morte, aquela grandiosa oração, a oração mais profunda da Bíblia, a oração mais profunda de toda a Bíblia. Essa oração é tão profunda, irmãos, que nós precisamos estudar 3 capítulos antes para entender, para interpretar todos os princípios que o Senhor coloca ali. Sem entender os capítulos 14, 15 e 16, estudar o capítulo 17, é navegar na superfície da revelação. Vou repetir isso para vocês mais uma vez. Isso também é um ponto muito importante para aqueles que gostam de estudar a Bíblia de maneira doutrinária. Então, por favor, observe isso. Se você deseja estudar o capítulo 17 do Evangelho de João, alguns chamam a oração sacerdotal do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se você deseja estudar esse capítulo 17, porque os princípios que o nosso Senhor dispõe ali para nós são os princípios mais profundos acerca da vida de comunhão do filho com o pai, do pai com o filho, o reflexo que essa vida de comunhão tem na vida prática da igreja. Então, por favor, se você deseja estudar, você não pode doutrinariamente fazer uma exposição tomando apenas esse capítulo 17, porque ele está dentro de uma sequência que o nosso Senhor vinha expondo desde o capítulo 13, que é os capítulos chamados capítulos do cenáculo. Aquela última ceia que o nosso Senhor teve aqui. Então, por favor, nós temos que estudar estes 3 capítulos, capítulo 14, 15 e 16. Não vamos fazer isso hoje, mas gostaria que vocês considerassem isso. Por favor. Ele diz assim, versículo 3 do capítulo 17 do Evangelho de João: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu quero primeiro que vocês se detenham comigo nessa frase: e a vida eterna é esta. Então, o que é a vida eterna? Vai dizer que conheçam a ti, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo. Observe isso. Irmãos e irmãs, a vida eterna é o conhecimento do Pai e o conhecimento do Filho. Mas que conhecimento é esse? Olhando assim, parece que fica tão vago. Pessoas que não têm uma revelação do Espírito Santo vai ver nesse texto algo muito vago, algo muito superficial. A vida eterna é o conhecimento de Deus, é conhecer a Deus. Irmãos e irmãs,
Conhecer a Deus é a experiência mais profunda que o homem pode ter. Mas vamos ver isto dentro deste contexto, desses capítulos. É lógico, como disse, não tem como nós abordarmos isso detalhando todos os princípios que nós temos acerca deste versículo 3, nos capítulos 14, 15 e 16 do Evangelho de João, de forma alguma. Mas aqui eu quero que vocês observem algo. Este conhecimento, a vida eterna é esta. Então, que vida eterna é esta? É conhecer. Agora eu pergunto, que conhecimento é este? Qual é a relação desse conhecimento com a nossa vida cristã prática? Quais são as implicações deste conhecimento na minha vida cristã pessoal? Na tua vida cristã pessoal, o que isso tem a ver com você? Que conhecimento é este? Então aqui eu creio que nós precisamos buscar ajuda nestes 3 capítulos. Se você quiser escrever, apenas como síntese, apenas como uma pequena sombra, que é suficiente para nos ajudar a entender o que o Senhor Jesus nos fala acerca deste conhecimento. Por favor, irmãos. Então, se você deseja, eu quero colocar para você alguns pontos. Primeiro ponto acerca desses 3 capítulos é que esta oração do capítulo 17 do Evangelho de João conclui todo o ensinamento do Senhor Jesus nos capítulos 14, 15 e 16. Este é o primeiro ponto que eu quero que vocês guardem, irmãos. A oração do Senhor, do capítulo 17 do Evangelho de João, conclui toda a revelação que consiste esses 3 capítulos, 14, 15 e 16 do Evangelho de João. Se você estudar todo o capítulo 14 do Evangelho de João, qual é o tema, qual é a temática que envolve todo o capítulo 14 do Evangelho de João? Então escreva se você quiser. O assunto do capítulo 14 do Evangelho de João é a expressão do Deus triuno para mútua habitação. Lembra que o nosso Senhor, bem no início, Ele vai falar da casa de meu Pai. Há muitas moradas. Então, o primeiro ponto, a casa é do Pai. Quem vai morar nessa casa? É o Pai. O versículo 23 vai nos mostrar isso. Tanto o versículo 2 como o versículo 23 do capítulo 14 do Evangelho de João vai nos mostrar que Deus é o dono da casa. Ele diz que esta casa tem muitas moradas. Mas quando você estuda o assunto que está exposto no capítulo 14, você vai entender que a temática da casa de Deus na Bíblia tem uma relação de mutualidade. Isto é, Deus é a nossa habitação e nós somos a sua habitação. Esta é a mensagem do Novo Testamento. O Senhor Jesus trata, irmãos, não há nenhum lugar na Bíblia onde você vai ver este assunto com tanta propriedade, com tanta riqueza de detalhes. Preste atenção nisto. Você nunca vai estudar o assunto da casa de Deus ignorando o que o nosso Senhor fala ali no capítulo 14. Então, qual é o tema do capítulo 14? O expressar do Deus triuno para mútua habitação. O capítulo 15 do Evangelho de João fala da expressão do organismo vivo para manifestação do Deus triuno. É o assunto que envolve a videira. A expressão de um organismo vivo para manifestação do Deus triuno. Você vai ver nesta analogia que o nosso Senhor faz da videira, esta metáfora que Ele faz da videira. E um detalhe muito precioso é a relação orgânica que existe
entre a videira e os seus ramos, porque os ramos da videira é a videira. A palavra-chave nesse capítulo é permanecei, enquanto que a palavra-chave no capítulo 14 é morada. Aí você vai depois para o 16. No 16 nós temos o dispensar do Deus triuno para a edificação da sua igreja, ou da sua casa, do seu povo. O dispensar do Deus triuno para a edificação deste organismo vivo. É todo o assunto do capítulo 16. Meus irmãos e irmãs, um detalhe muito glorioso nesses 3 capítulos é que vocês vão ver o lugar em que cada pessoa da triunidade divina ocupa. Irmãos, eu não estou fazendo a exposição desses 3 capítulos, apenas usando eles como uma base para nós entender aquele versículo 3, apenas isto. Porque não tem como você entrar nesta oração sem entender esses 3 capítulos. E aqui nós podemos ver que assuntos preciosos contêm esses 3 capítulos. Então, quando o nosso Senhor ora, Ele tem isso em vista. A sua oração é a consumação deste ensino. Preste atenção nisso, porque você vai ver toda a riqueza do dispensar do Senhor nesta oração. Então, observe um detalhe, ou alguns detalhes, pelo menos 3 detalhes, acerca da oração do nosso Senhor. O primeiro ponto que eu gostaria que vocês observassem, que o tema principal da oração do nosso Senhor é a glorificação do Filho, para que o Pai seja glorificado. O próprio Filho ora e pede ao Pai que o Pai o glorificasse, para que no Filho o Pai fosse glorificado. Então o assunto-chave é a glorificação do Pai no Filho. Outro ponto é que você vai ver que nessa oração toda a glória do Pai se resume na pessoa e obra do seu Filho. Vou repetir mais uma vez. Toda a glória do Pai consiste na pessoa e obra do seu Filho. E aí entra mais um ponto que para mim não pode ser esquecido. É o que está relacionado com esses 3 capítulos. Porque na mente do nosso Senhor, através desta oração, esses 3 capítulos consistem de uma só porção da palavra. Estão entendendo, irmãos? Quando o nosso Senhor começa a partir do capítulo 13, quando Ele vai para o cenáculo, Ele começa a ter aquela comunhão gloriosa com aqueles discípulos. Nós sabemos que teve um derramar de ensino ali, que João pôde, somente pelo milagre da obra do Espírito Santo, escrever isso para nós, porque ninguém escreveu, ninguém detalhou, só João. Só João trouxe para nós todo o conteúdo daquilo que o nosso Senhor falou naquele cenáculo. E não somente isso, a sua oração. Guarde isso, irmãos. Guarde isso. Porque aqui, vamos citar apenas alguns textos que são chaves para nós entendermos aquela palavrinha, conhecimento, do versículo 3 do capítulo 17. Coloquei tudo isso para que vocês possam perceber a singularidade das palavras do nosso Senhor. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. Você pode olhar de maneira natural e não ver nada. Mas quando você tem toda esta base, quando você tem todo esse pano de fundo, quando você tem todo este contexto, você começa a ver que esse não é um conhecimento qualquer. Que a eternidade não é simplesmente um conhecimento intelectual. Que esse conhecimento não tem nada a ver só com mente. Não tem nada a ver com contemplação. O grande perigo é você achar que esse conhecimento tem a ver com contemplação. Esse conhecimento é mais do que contemplação. Esse conhecimento é relacionamento. Por favor, entenda isso. Vamos ler os versículos 7 e 9 do capítulo 14 de João. Sabe por quê, irmãos? Existe um detalhe muito especial. Antes de colocar esses 2 textos, permita-me colocar alguns detalhes. Quando o nosso Senhor diz assim: e a vida eterna é esta, que conheça. Então a palavra-chave é esta. Vamos agarrar esta palavra.
Amados irmãos e irmãs, preste atenção em algo aqui. O termo usado por João aqui é gnosco. O termo aqui é gnosco. Se você estudar esse termo no Novo Testamento, ocorre em muitos lugares, praticamente quase em todas as epístolas e livros do Novo Testamento. É uma palavra que tem um sentido comum de conhecimento. Então, quando você estuda um termo do Novo Testamento, você descobre que ela tem um sentido comum. É uma expressão, até podemos dizer, de certa forma, gramaticalmente falando, natural. Mas, por favor, no Evangelho de João, há um detalhe sobre essa palavra. Ela ocorre 49 vezes. Nos 21 capítulos que tem o Evangelho de João, esta palavra ocorre 49 vezes. Agora, preste atenção. Nos capítulos 14, 15, 16 e 17, esta palavra ocorre 3 vezes, ou 13 vezes. Imagine, irmãos. Apenas nesses capítulos, este termo gnosco, conhecimento, ocorre 13 vezes. Percebe? Então, por favor, aqui nós temos que ver a consideração extraordinária que o nosso Senhor dá a esta palavra nesses capítulos. O versículo 7, ele diz assim, versículo 7 do Evangelho de João, capítulo 14. Desde agora, essa frase apenas, mas deixe-me ler o texto todo. Ele diz, se me conhecesseis, também conhecereis meu Pai. Agora essa frase, a parte B do texto. E desde agora o conheceis e o tendes visto. Por favor, irmãos, faça algo que é didático, mas nos ajuda muito. Sublinhe a palavra conhecer e ver. Ele diz aqui, observe mais uma vez. Também conhecereis esta. E desde agora o conheceis e o tendes visto. Esta palavra, conheceis e visto. Conhecer e ver. Veja a relação que existe nessas duas palavras nesse texto. O que o nosso Senhor está dizendo que o conhecimento nos leva a ver a Deus. Ora, mas nós sabemos que jamais podemos ver a Deus. Mas o nosso Senhor vai nos dar uma chave muito importante. Porque aqui você descobre no Evangelho de João, por favor, versículo 9, olha o que ele diz. Disse-lhe Jesus a Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tendes conhecido. Agora, por favor, irmãos, olha essa frase, e não me tendes conhecido. Irmãos, mais uma vez, olha essa frase, não me tendes conhecido. Filipe não estava falando de Jesus, Filipe estava falando de quem? Do Pai. Qual era a pergunta dele? Mostra-nos o Pai. Aí Jesus diz assim, há tanto tempo estou convosco que não me tens conhecido. Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-me o Pai. Então, por favor, vamos voltar no versículo 7. E desde agora o conheceis e o tendes visto. Isto é, porque toda a revelação do Pai estava em seu Filho. Este é o primeiro ponto. Se lembra, irmãos, no estudo passado, quando abordamos o capítulo 3 da Epístola aos Filipenses, aquelas 3 frases importantes deste capítulo 3 da Epístola aos Filipenses: conhecer a Cristo, ganhar a Cristo e ser achado em Cristo é o caminho para a piedade. Se lembram disso? Conhecer a Cristo, ganhar a Cristo, ser achado em Cristo. Irmãos, nós nunca vamos ganhar a Cristo se primeiramente não conhecê-lo. Nunca seremos achados, encontrados. Nossa vida nunca encontrará significado diante de Deus se primeiro nós não conhecemos a Cristo. Porque a nossa maior necessidade é conhecer o Filho de Deus. Porque nele está as revelações mais profundas do Pai.
Todas as insondáveis riquezas de Deus Ele colocou em seu Filho, e em seu Filho está a revelação suprema do Pai. Então, irmãos, Ele diz: quem vê a mim, vê o Pai. Olhe isto. Agora, por favor, eu gostaria que você observasse essa extraordinária ligação, relação que existe entre essas duas palavras: conhecer e ver. Conhecer e ver. Porque, amados, quando você busca isso, aí você começa a entender que a vida eterna é conhecer a Deus. Então o conhecimento tem algo com ver, mas sabemos que toda a nossa visão, toda a nossa revelação, como consequência deste conhecimento, toda essa contemplação, e também da experiência, porque envolve contemplação, não só a contemplação, mas a contemplação com a experiência, porque contemplação sem experiência é religiosidade pagã. É o que os orientais, as seitas orientais praticam. A diferença entre eu e você é porque nós podemos desejar contemplar no nosso espírito, e é na mesma medida que somos alimentados de sua vida. Isso tem efeito prático. Então, por favor, o que todos nós estamos vendo aqui, é que a glória desse conhecimento na vida eterna é que este conhecimento produzirá um relacionamento íntimo e pessoal. Irmãos, a piedade, aqui no nosso estudo de hoje, nos mostra o caminho para a eternidade. Agora, por favor, vamos colocar mais um texto aqui, para somar com esse de João 17:3. Então buscamos nos dois textos, versículo 7 e versículo 9 do capítulo 14. Quando o Senhor Jesus é questionado por Filipe: mostra-nos o Pai. Aí o nosso Senhor, de maneira tão gloriosa, vai colocar algumas frases tão importantes. E desde agora o conheceis, e o tendes visto. Aonde Deus estava sendo visto? No Filho. Irmãos, isto aqui não era uma experiência só para aqueles discípulos. O que significa que toda a eternidade, em nossa intimidade com o Filho, nós iremos tanto ver a Deus, como conhecer a Deus e desfrutar Deus. E mais, ele diz ainda: há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido. Então o que o Senhor Jesus está mostrando, que a revelação do Pai produz o conhecimento dele, e que o conhecimento dele é fruto desta revelação. Mostra-me o Pai, mostra-nos o Pai. Há tanto tempo estou convosco. Aí ele conclui no versículo 9: quem vê a mim, vê o Pai. Irmãos, frases gloriosas, e essas frases são princípios que tocarão nossa vida por toda a eternidade. Imagine o quanto da glória, o quanto da beleza, o quanto do conhecimento indissecável, insondável. Nós nunca poderemos chegar ao fim neste conhecimento de Deus, do seu caráter, de sua glória, de sua pessoa, dos seus atributos. Nunca, em toda a eternidade, estaremos conhecendo. Mas esse conhecimento, ele nunca vai parar, ele vai aumentar. Porque a vida na eternidade, ela é progressiva, ela não é estática. O conhecimento que nós tivemos nos primeiros momentos que nós chegarmos em nossa eternidade de glória com o nosso Senhor, não será o conhecimento que nós teremos nos momentos seguintes. Cada momento, nosso conhecimento vai aumentar, à medida que a nossa experiência, a nossa intimidade com Ele vai crescendo cada vez mais e mais. Então, vê, irmãos, para alguns isso não vale nada, isso tem sentido, isso é coisa de mente, é coisa de religião. Isso tem todo sentido, porque não tem nada a ver com religião, isso é realidade espiritual. Foi este conhecimento que capturou aqueles apóstolos e fez com que eles pudessem viver e morrer por este evangelho. Vamos colocar mais um texto aqui, que mostra a piedade como caminho para a eternidade. Hebreus capítulo 12, o versículo 14. Irmãos,
Se piedade se restringe à nossa vida relacional com Deus, qual é a característica desta vida? É uma pergunta. Vou fazer mais uma vez. Se a piedade se restringe, biblicamente falando, a palavra piedade, ela se resume à nossa vida relacional com Deus, qual é a característica dessa vida? Santidade. Santidade. Então veja, aqui no versículo 14 do capítulo 12 de Hebreus: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A santificação é a palavra-chave desse texto. É a palavra que carrega em si a grande força. Veja bem, seguir a paz, mas a paz com a santificação, porque a paz sem a santificação não gera nada, gera bem-estar, mas não produz frutos para a eternidade. Aí diz, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Irmãos, existe uma outra palavra que ela carrega uma grande energia nesse texto. É a palavra seguir. A tradução desta palavra significa correr com persistência, persistir para alcançar algo, esforçar-se com todo empenho para alcançar o objetivo final. Veja que palavra importante o escritor dessa epístola colocou aqui no início desse versículo. Persistir, esforçar, até o objetivo final. Não desista. O que ele está dizendo? Não desista da santificação. Não desanime. Mesmo que você veja muitas áreas que não estão sendo tratadas de maneira definitiva e final em você, mas não desanime, persista, lute, se esforce. Estão vendo, irmãos? Essa palavrinha carrega todo este conteúdo. Não se conforme com maus hábitos, com condutas erradas, que se traduzem em pecado. Não se deixe levar, não se misture com aquilo que desagrada a Deus, lute, se esforce pela santificação. É isso que ele está falando. Tudo isso, irmãos, está aqui nessa palavra, seguir, esforçar, com determinação. Essa palavra, esforçar com determinação, é um outro significado para esta palavra. Irmãos, isto é sério na minha vida, é sério para você. Às vezes nós carregamos alguns maus hábitos, que nós achamos que são maus hábitos, mas isto constitui pecado, e pecado fere o nosso relacionamento com Deus. Arrependa-te diante do Senhor. Todos nós necessitamos, irmãos, de uma vida de arrependimento por causa dessa santificação. E precisamos aprender a renunciar muitas coisas erradas por causa da nossa consagração. Não é só pensar na santificação, mas também na consagração. Nossa vida para com o Senhor, nossa vida de serviço diante do Senhor. A consagração tem a ver com a nossa vida diante do Senhor. E a consagração tem a ver com a nossa vida diante dos irmãos, tem a ver com o nosso serviço, tem a ver com as nossas obras. Consagração, santificação. Nunca vamos ter consagração se não temos santificação. A consagração, ela deriva suas raízes da santificação. Aqui o Senhor diz algo muito sério, seguir a paz com todos, a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Irmãos, santidade deve ser uma busca persistente, incessante e determinada de todo cristão. Aí ele diz, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tem uma Bíblia, irmãos. Essa Bíblia, ela só existia em inglês. Chama A Mensagem. Ela foi uma Bíblia escrita pelo irmão Eugênio Peterson. É conhecida como uma Bíblia numa linguagem contemporânea. Mas essa Bíblia, ela tem um diferencial. Todas as Bíblias, cuja linguagem é uma linguagem contemporânea, elas tendem a diluir os textos. Então, geralmente a gente indica esse tipo de Bíblia para novos convertidos, pessoas que têm dificuldade com essa
leitura formal da Bíblia. Às vezes alguns julgam uma leitura mais teológica, mais complicada. Não tem nada disso. Aí essas Bíblias ficam como que uma segunda alternativa. Essa Bíblia, a mensagem, ela realmente tem uma linguagem bem contemporânea mesmo. Mas não é uma linguagem que fere, pelo menos até onde eu tenho procurado examiná-la. Não é uma Bíblia que eu indico como uma fonte de pesquisa, de estudo sistemático para cristãos maduros, mas como uma ferramenta de pesquisa. Ela funciona muito bem. Por quê? O Eugênio Peterson, ele é um grande estudioso dos vocábulos, das línguas originais da Bíblia. Por mais que ele coloque uma linguagem contemporânea, ele procura não enfraquecer especialmente os termos chaves de cada texto. Então, essa combinação torna essa Bíblia muito interessante. Veja como ele coloca essa parte final do texto. Então está assim: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aí diz assim: senão, o máximo que vocês vão conseguir é um vislumbre de Deus. Dessa parte, sem a qual ninguém verá o Senhor, ele colocou: o máximo que vocês vão conseguir é um vislumbre de Deus. Agora, o que é um vislumbre? Um vislumbre é uma ideia imprecisa. É uma ideia imprecisa, inconsistente, incompleta. Está vendo, irmãos? Por quê? Porque a santificação é o caminho para o conhecimento de Deus. Sem a santificação, sabe o que você vai ter? Uma ideia inconsistente, imprecisa, incompleta de Deus. Imagine você passar toda a eternidade, irmãos, numa esfera tão medíocre, sendo que, do contrário, na eternidade, o nosso conhecimento ele vai se ampliando na medida do conhecimento, e essa medida de conhecimento vai produzindo mais intimidade. E essa intimidade com Deus vai aumentando a nossa revelação da sua própria pessoa, o conhecimento mais profundo dos seus atributos. Vamos entender mais um pouco sobre santidade, irmãos. Vamos entender mais, vamos entrar, talvez, nas questões mais nevrálgicas para alguns sobre santidade à luz da Bíblia. Por exemplo, Levítico, capítulo 20 e o versículo 7. Vamos entender santidade a partir desse texto, porque é muito claro ele. Diz assim: portanto, santificai-vos e sede santos, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Levítico, capítulo 20, versículo 7. Vamos somar mais um texto a este texto, dito por Pedro no Novo Testamento. Ele diz a mesma coisa. Pedro, capítulo 1, versículo 16. Então, se você quiser somar os dois textos, Levítico 20, versículo 7, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Pedro diz assim: porque está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Ora, irmãos, esses dois textos muitas vezes desestimulante para muitos irmãos. Alguns se sentem profundamente desencorajados em pensar que esse padrão de santidade é difícil. Esse padrão de santidade, humanamente falando, não é difícil, é impossível. Então, se é difícil, se é impossível, então por que eu vou buscar algo que eu jamais conseguirei cumprir, alcançar? Se o padrão de santidade de Deus não é um padrão pequeno, é um padrão à altura de Deus, à altura do caráter de Deus, como nós podemos alcançar tal padrão em nossa vida? Primeira coisa que você tem que saber: Deus jamais exigiu algo de nós que Ele não cumpriu em seu Filho. Este ponto é governante. Deus jamais fez uma exigência para o homem que ele não pudesse obter em seu Filho. Irmãos e irmãs, o padrão de Deus para nós é realmente elevado. Agora, observe aqui, há um texto que vai te ajudar.
Depois que você lê esses dois textos, então coloca um outro texto aí na sequência. 1 Coríntios, capítulo 1, e o versículo 30. Observe esse texto. 1 Coríntios 1, 30. Ele diz assim: mas vós sois dele em Cristo, o qual se tornou da parte de Deus justiça, sabedoria, santificação e redenção. Por favor, irmãos, observe aqui, existe algo muito especial, você tem que observar isso. 1 Coríntios 1,30, o argumento de Paulo é que Cristo é a nossa santificação, porque primeiro, se santificação é o padrão de Deus para nós, Deus nos deu um padrão em Cristo, mas o padrão que Deus nos deu nessa santidade, humanamente, é impossível alcançar. Mas há algo que você tem que saber, é que o nosso Senhor se tornou a nossa santificação. Irmãos, escute, lá no capítulo 13 do Evangelho de João, o nosso Senhor, ele entra naquele cenáculo, e a partir dali ele começa a rasgar o seu coração. Então, dentro daquele cenáculo, se você começa a ler desde o capítulo 13 até o capítulo 17, você vai ver o coração do Senhor escancarado. Em determinado momento ele diz assim: é por eles, olhe bem, é por eles que eu me santifico. Pegue isso, irmãos, é por eles que eu me santifico. Então, sua santidade não tem nada a ver com a sua conduta, é muito mais do que sua conduta, é Cristo na nossa conduta, é Cristo nos nossos hábitos, é Cristo na nossa vida, porque nós não temos em nós mesmos um padrão suficiente para agradar a Deus, irmãos. Toda vez que você tenta, toda vez que eu tento, nós vamos falhar, mas no entanto isso não deve nos levar a uma comodidade, de maneira alguma. Saber que Cristo é minha santificação não me leva, de maneira alguma, a descansar sem nenhuma responsabilidade e compromisso de todas as implicações deste ensino. Isso envolve responsabilidade, porque, irmãos, por um lado, Cristo é a nossa santificação, isso é graça, mas por outro lado, viver isto é responsabilidade. Porque se Cristo é a nossa santidade, essa vida de santidade, ela vai constranger todo o nosso ser. Essa é a grande obra do Espírito, porque quando o Espírito aplica este ensino na nossa vida, neste ensino, nessa verdade, neste princípio, ele vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Percebe, irmãos? Olha o que ele diz, que Cristo é a nossa santificação, Cristo é o padrão, Cristo é a medida de Deus para nós. Mas como que isso funciona? Se Cristo é o padrão, se Cristo é a medida, olhe bem, irmãos, como é que Deus vai nos medir? Deus vai nos medir em Cristo. Mas como que Deus vai nos medir em Cristo, sendo eu quem eu sou? Aí que está o grande segredo da gloriosa graça de Deus, que está lá em Gálatas capítulo 2. Olha o versículo 19 e 20, por favor, irmãos, coloque esses textos dentro dessa sequência, para vocês ler com todo cuidado depois. Gálatas capítulo 2, versículos 19 e 20, o versículo 19 é muito importante, não pense no 20 sem o 19, ele diz: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. Agora, olha essa frase: a fim de viver para Deus. Por favor, irmãos, observe isso, por favor, mais uma vez, olha essa frase: a fim de viver para Deus. Irmãos, como nós podemos viver para Deus? Viver para Deus, em que sentido? O que significa isso, irmãos? Isso tem que ser prática, isso tem que ser realidade. Mas quando você olha para você, quando eu olho para mim, nós nos sentimos tão condenados, nós nos sentimos tão abaixo do padrão de Deus. Mas Deus não quer que você sinta assim. Deus quer que você veja a misericórdia, o amor e a graça dele por você em Cristo Jesus. Nós não podemos fracassar e abaixar nossa cabeça e ir até o final. Nós temos que nos levantar, nós temos que crer,
nós temos que confessar, nós temos que crer, nós temos que receber, porque esta vida que é Cristo, é a vida que nós precisamos para vencer nosso homem carnal, essa carne que não converte, esse pecado que quer nos destruir, que quer formar em nós uma raiz para os pecados, é essa vida dentro de você que se torna a grande vitória. Então, não é uma questão de esforçar, aqui no mau sentido da palavra, dentro desse contexto, é uma questão de crer, e esse crer, esta fé, é a vitória que vence o mundo, a carne, e toda a obra do diabo dentro de você. Você tem que crer, mas esse crer não te torna passivo, esse crer te torna ativo. Porque se nós não tínhamos, irmãos, não tínhamos, até então, o conhecimento do grande significado de tudo isso, e nos tornávamos uma presa fácil para o inimigo, meu irmão, minha irmã, seja de que situação for, seja de que situação você se encontrar, creia que a vida de Cristo é a vida que te leva a viver do modo digno diante de Deus. Mas isso não é simplesmente uma questão simples. Nós precisamos aprender a nos render, a nos quebrantar, a nos entregar ao efeito poderoso da palavra de Deus aplicada pelo Espírito Santo em nós. Então, por favor, irmãos, ele diz, a fim de viver para Deus. Qual é o propósito de viver para Deus? Aí tem um ponto. Aí ele diz, estou crucificado com Cristo. Esse é o primeiro ponto. A primeira verdade é que, se você quer viver uma vida que possa caracterizar um relacionamento com Deus, descrito nessa frase, a fim de viver para Deus, primeiro ponto, vida de cruz. Irmãos, o que é vida de cruz? Vida de cruz, em primeiro lugar, significa aceitar a vontade de Deus sobre sua vontade, sobre o seu querer, sobre tudo que você busca para si mesmo, para o seu próprio ego, para a sua satisfação, ou a satisfação da sua própria carne. Busque a vontade de Deus nisso. Vida de cruz é uma vida onde você precisa aprender a negar a si mesmo. Porque a nossa carne não brinca, irmãos. A nossa carne não brinca. A nossa carne não precisa de muitas informações, só de uma. Ela não precisa de uma porta aberta, ela precisa de uma brecha. A nossa carne não precisa de muitas opções, só uma. Estão vendo, irmãos? Só uma. Nossa carne não brinca. Mas como vamos viver uma vida a fim de agradar a Deus, de viver para Deus? Estar crucificado com Cristo, tomando sobre nós todos os efeitos subjetivos da morte de Cristo sobre nós. Aquilo que Paulo diz em Romanos 6:11, considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus. Aí ele diz, estou crucificado com Cristo, logo não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. Cristo vive em mim, é o propósito de viver uma vida para Deus. E diz, esse viver Cristo em mim, que agora tenho na minha carne. E pensa, irmãos, esse viver Cristo tem a ver com a nossa carne, porque é sobre a carne que esse viver vai triunfar, é sobre as obras da carne que esse viver vai triunfar. Você quer saber o que é carne, quer saber o que é esse viver da carne? É só você ler aqui nesse mesmo livro, nessa mesma epístola aos Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Você vai ver todas as obras da carne. Todas as obras da carne estão ali. Não pense você que o seu irmão tem mais do que você. Todos nós temos lá inserida, em toda a tessitura da nossa carne, todas aquelas obras. Mas essa vida, ela vem, e esse viver que triunfa sobre a carne. É o que ele diz, eu vivo pela fé. É uma questão de fé, é uma questão de realidade espiritual, porque a fé substantifica toda a realidade espiritual. A fé torna real aquilo que Cristo cumpriu para nós. Pensem nisso, irmãos, como é maravilhoso, isso é glorioso demais. Ele diz, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou, e a si mesmo se entregou por mim. Aleluias, isso é maravilhoso.
Irmãos, porque nossa tendência não é essa. Nossa tendência natural não é essa. Mas graças a Deus, que Cristo me amou, Cristo te amou, Ele nos amou, Ele se entregou por nós. E aqui diz que Ele se entregou para ser o nosso viver. Por isso que Ele disse, é por eles que eu me santifico. Porque é por nós que Ele se santifica, porque Ele se tornou nossa santidade. Porque se Ele não tivesse se santificado, Ele não poderia ser a nossa santidade. Entende, irmãos? Ele não seria a nossa justiça. Ele não poderia ser a nossa redenção. E muito menos a nossa santificação. Graças a Deus por Cristo Jesus. Observe isso, irmãos. A fim de viver para Deus. Paulo diz assim em Filipenses 1:21. Para mim, o viver é Cristo. Somando esse texto aqui, de Filipenses 1:21, com Gálatas 2:20. Então, para mim, o viver é Cristo. Graças a Deus por esse viver. Graças a Deus por essa vida de santidade. Irmãos, para encerrar, eu quero deixar 2 textos com vocês. O primeiro está aqui, 2 Coríntios. Vamos encerrar com esses 2 textos. 2 Coríntios, capítulo 7. Portanto, amados, versículo 1, temos essas promessas, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de toda a contaminação da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. Observe aqui, a primeira coisa que eu quero que vocês notem, está nessa frase, tendo, pois, amado, essas promessas. Um texto assim impede que você siga lendo, você tem que parar. Porque quais são as promessas? Observe aí os versículos 16 a 18 do capítulo 6. Porque é o contexto dessas promessas. Quais são, tendo essas promessas, quais promessas? Ele vai dizer, nos versículos 16 a 18 do capítulo 6. Que consenso há entre o santuário de Deus e ídolos? Olhe bem, pois nós somos um santuário, o santuário do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei neles, andarei entre eles, serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Está vendo, irmãos, a eternidade aqui? O que vai ser a eternidade? Não é uma vida estática, é uma vida de glória. Nós vamos ser um santuário. Nós vamos ser um santuário para que a glória de Deus se expresse. Nesse corpo dessa carne, isso é impossível. Mas na eternidade vindoura nós teremos este glorioso privilégio de ser um santuário onde a glória de Deus vai entrar, onde Deus vai habitar. Deus vai andar entre nós. Olha o que ele diz, andarei entre eles, serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Por isso o quê? Porque ele diz isso, irmãos, porque ele é isso, porque nós somos esse santuário, porque temos essa promessa para a eternidade. Por isso, ele diz, sai do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis coisa imunda, eu vos receberei, ser-vos-ei Pai, e vós ser-me-eis filhos e filhas, diz o grande El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Está vendo, irmãos? Que é isso? Como que nós vamos pensar que a eternidade é uma vida vaga? Vamos ficar aí como zumbis na eternidade, andando de um lugar para outro. Irmãos, a vida na eternidade tem apenas essa vida nossa aqui como uma simplória ideia mater. Porque a realidade da eternidade, em sentido de glória, é muito mais indescritível do que nós podemos contemplar da nossa vida nesse mundo. O que temos hoje é apenas uma ideia pálida da nossa própria vida nesse mundo, daquilo que nos causa alegria e prazer em todos os aspectos. É simplesmente uma pequena ideia pálida. Então, queridos, observe, pense o quanto de glória existe nesses textos. Aí, observe, por favor, mais uma vez, habitarei neles, andarei entre eles, serei o seu Deus, eles serão meu povo, ser-vos-ei Pai, vós ser-me-eis filhos e filhas. Está vendo aqui? Todavia, para que essa seja uma realidade em nós, ele diz, purifiquemo-nos de toda impureza.
O sentido aqui, devemos nos livrar de tudo aquilo que nos distrai, de tudo aquilo que nos contamina. Vamos nos livrar, porque nós não podemos perder a glória deste privilégio na eternidade. Veja isso, irmãos. Aí diz: purifiquemos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, isto é, por dentro e por fora. Carne e espírito, tanto por dentro como por fora, aperfeiçoando a nossa santidade. Isto é, que nossa vida esteja, de certa forma, limpa de todas essas contaminações, porque quando ele diz aqui, irmãos, somos o santuário do Deus vivo. Então o que ele quer dizer? Que eternamente nós seremos um culto para Deus. Vou repetir isso mais uma vez. Lá na eternidade, irmãos, quando nós entrarmos na eternidade, vai ter um culto que ele não vai ter fim, ele só vai ter começo. E esse culto seremos nós. Nós seremos um eterno culto para o Senhor, porque essa é a função do santuário, ser um culto. Percebe, irmãos? Hoje nós estamos aqui em algumas reuniões fazendo um culto para Deus. Nós não vamos fazer culto. Na eternidade nós seremos o próprio culto. Na eternidade, irmãos, será diferente. Aqui nós geralmente entramos num lugar de reunião. E aqui nós congregamos debaixo do nome do Senhor. Na eternidade será completamente diferente. Lá, na eternidade, é Deus que vai entrar na reunião, porque a reunião seremos nós para Deus. Que glória, irmãos, há em tudo isso. Outro texto, o último, 1 Tessalonicenses 3,13. Ele diz: a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Observe aqui, por favor. Primeira palavra, coração. Gostaria que vocês notassem essa palavra, porque essa é a palavra que fala da totalidade do nosso ser interior. Essa outra palavra aqui, confirmado, traz a ideia de irrepreensível. É um termo que faz referência a um caráter inculpável. O caráter inculpável deve ser o traço distintivo de todo cristão. Agora observe, irmãos, confirmado em santidade, isento de culpa, na presença do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus. Permita-me colocar só um texto, irmãos, para clarear mais esse texto, torná-lo mais amplo na sua aplicação. 1 João 2,28. Se você puder colocar esses textos juntos aí, na sua Bíblia, como referência, vai te ajudar sempre que você puder ler um e ler o outro. 1 João 2,28, diz assim: filhinhos, agora pois, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, isto é, na sua vinda, tenhamos confiança e dele, olha essa frase, e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Meus irmãos e irmãs, se nós conjugarmos 1 Tessalonicenses 3,13 com 1 João capítulo 2, 28, nós vamos ver com toda cristalina nitidez que o propósito da santidade é nos livrar da vergonha na presença de Cristo na sua vida. Não somente todos os benefícios que nós temos agora, que podemos ter nessa vida agora, de desfrute de Deus, de comunhão com Deus, de sentir seu Espírito tendo liberdade dentro de nós, tendo uma mente renovada. Nós podemos mencionar tantos benefícios que a santidade nos proporciona, como sinônimo de piedade. Nós podemos aqui numerar tantas questões preciosas que esta palavra tem em si. Mas não somente isso, irmãos. Existe um detalhe que é colocado nesses dois textos, em 1 Tessalonicenses 3,13 e 1 João 2,28. É que naquele dia, quando estivermos diante de Cristo, nós não teremos com que nos envergonhar. Vamos chegar diante do Senhor e não sentir vergonha de estar diante dEle, porque a sua vida de santidade vai nos conformar de tal forma a Ele,
porque essa própria vida que é Ele, já está residindo hoje dentro de nós. E esta vida, ela tem essa grande obra final, é nos levar diante dEle, de tal forma que não sentiremos vergonha de sua presença. Considere isso, irmãos. Que Deus possa, de maneira muito especial, vos abençoar e continuar falando no vosso coração.